Pronto. Boa noite, gente. Que a paz e a luz do Mestre Jesus faça presente. Estamos aqui mais uma vez reunidos, para estudar a obra da codificação, o livro O Céu e o Inferno. Hoje Bruno vai continuar falando sobre o passamento, fluido, separação, já falou de tantos assuntos. Hoje ele disse que encerra, não tem boquinha para o próximo que vai assumir, tem que começar quinta-feira. Mas vamos fazer a nossa prece de harmonização, fazer a leitura do Evangelho para que a gente possa dar prosseguimento ao estudo. Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer o estudo do livro Céu e Inferno. Que o nosso companheiro Bruno, que vai fazer uso da palavra, possa ser inspirado, que ele traga todo o seu estudo, todo o seu conhecimento para partilhar conosco, os encarnados e desencarnados. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoando os nossos erros, assim como nós devemos perdoar quem tem errado conosco. Não nos deixa, Pai, cairmos em tentações, mas nos livra de todos os males. E assim seja. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, item 16, mundos regeneradores. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos há, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e a prova? Mas há também mais miseráveis e melhores, como os há transitórios, que se podem chamar regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram desses mundos, onde a alma nascente é colocada, quando ignorante ainda do bem e do mal, pode caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem, mas existe as que sucumbem, e Deus, não querendo seu aniquilamento, permite-lhes ir para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram-se e se tornarão indignas da glória que lhes está reservada. Pois é, gente, o mundo dos regeneradores, a gente está entrando, está começando a entrar, diz que já começou alguns séculos atrás, vai continuar alguns anos à frente, mas essa mudança não é da noite para o dia, é uma mudança tão lenta que são precisas gerações e gerações para que isso ocorra. Mas como ele disse, existe, como o nosso planeta, existe infinitos por aí, existem mundos primitivos, mundos de provas e expiações. Então a gente não tem essa exclusividade de sermos o único planeta, como se pensava antigamente, que era o único do mundo habitado, que o universo girava em torno da gente, Os estudos da ciência já mostraram isso, e como Kardec diz, entre a ciência e a religião, se a ciência te provar, segue a ciência, porque ela estuda para isso, ela tem esse objetivo, para fazer a gente crescer intelectualmente. Agora a parte moral cabe a nós, cabe à religião, cabe ao contato pessoal, e por isso que é tão importante a gente se relacionar, A gente escuta às vezes as pessoas dizendo assim, eu conheço uma pessoa que disse, lembrei agora de Ana, ela falou que ela cuida dos bichinhos dela, a pessoa me disse, olha, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro. Mas a gente não pode viver em função dos animais, A gente tem que se relacionar com as pessoas para poder a gente evoluir. Os bichinhos, se você gosta, tudo bem, mas o que vai fazer a gente crescer não é o cachorro, não é o gato, É o ser humano, é as nossas diferenças, nossos pensamentos, nossas divergências, é que a gente vai caminhando nessa estrutura e vai mudando de estágio em estágio. Uma outra coisa que ele fala assim também ali, é que quando a gente não evolui conforme a necessidade, conforme a vibração do planeta, a gente é exilado para um planeta inferior.
Aí fica sempre aquela dúvida. Muita gente diz, mas aí o espírito não retrograda, o espírito sempre evolui ou estaciona. Mas ele não evoluiu, ele apenas foi para um planeta mais atrasado com o conhecimento dele. Ele vai ajudar aquele planeta a subir na escala evolutiva também. Então, o espírito realmente ele nunca vai retroagir. Ele pode estacionar, mas toda a bagagem que ele já adquiriu, que nós já adquirimos, essa é nossa e ninguém toma. Estou sem relógio. A gente está evoluindo. Eu fico muito com o pé atrás com essa história de mundo de regeneração, com datas, né? Datas pré-definidas, porque eu acho que isso é, na minha visão, esse mundo já está em transformação há muito tempo. Eu acho que isso deve ter se iniciado lá com a vinda de Jesus, né? Com as coisas que ele trouxe, os ensinamentos que ele trouxe para nós, para que a gente conseguisse entender aquilo. E tem demorado muito, né? A gente tem visto muita coisa ruim como muita coisa boa se transformando na nossa vida atual. E acho que talvez as coisas daqui para frente aconteçam de forma mais acelerada, como a gente tem visto, né? A evolução tecnológica, a informação, coisas que evoluíam de maneira mais lenta, um século, meio século para acontecer. A gente tem visto hoje, agora, coisas de 2 anos, 3 anos, as coisas se transformam, né? Se a moralidade se transformar na mesma velocidade, né? Na mesma proporção, que a gente sabe que não acontece, mas quem sabe com essa facilidade de comunicação, de saber das notícias, saber das coisas, a gente não venha a acelerar esse ritmo de transformação. Mas que esse mundo de regeneração tão rapidamente assim, eu não acredito. Só se a gente morresse tudinho, né? E fosse encarnar, não sei como, só aquelas pessoas mesmo que estivessem ali mais propensas ao bem. Mas nós estamos ainda com muita... Acho que a gente tem muita dificuldade ainda. A gente tem muita coisa no meio da sociedade para nos mostrar cada vez mais que existe o mal e que a gente precisa trabalhar no bem, né? Para que aquele mal desapareça. Então, acho que é... Vamos passar para a Bruna agora. A Bruna vai dar continuidade ao nosso estudo. Eu também espero. Bom, boa noite a todos, né? Um feliz 2 de novembro para todos nós. Muito legal, muito bacana. Eu estava até lendo um pouquinho sobre esse dia, né? Que não era dia 2, era dia 1, né? Que foi... Essa data ela foi trazida pelos... os Galhas, na França. E eles tinham como objetivo convidar, evocar os mortos, né, em suas casas e não ir para o cemitério. Oi. É porque se eu separar, não, eu encosto o queixo. Porque se eu separar, fica abaixo. E aí eles tinham o objetivo de convidar os mortos e confraternizar com eles. Era o processo de evocação. Aí a Igreja Católica ela aderiu a esse evento, só que no dia 1 se comemora o dia de Todos os Santos, né? A gente até brinca que é o dia dos homens, né? Que a gente não tem um dia específico, é dia 1º, Todos os Santos. A mulher não tem um dia das mulheres, a gente também tem um dia dos homens, dia 1º. Brincadeira. Aí, para não chocar as datas, jogou para o dia 2. Né? E só que também mudou o princípio dessa data, que ao invés de a gente evocar para confraternizar, a gente vai lamentar nos túmulos. Claro, não são todos, né? Mas energeticamente falando, a gente sabe que nesse dia 2 de novembro existe um peso maior, né? Principalmente para aquelas pessoas que sentimentalmente também têm essa facilidade, né? E sentem essa falta.
Todo mundo aqui já separou momentaneamente de alguém que a gente gosta, que a gente ama, mas a forma como a gente vai se relacionando com esse sentimento dentro de nós é que vai determinar aquilo que a gente vai assimilar, né? E é legal isso. É bom porque em todo instante fala a doutrina dos espíritos de que só depende da gente. Não importa. Tudo depende da gente. E quando a gente vai aos poucos estudando, a gente vê que a gente conquista o externo, a gente aprende o mundo externo e a convivência para depois a gente colocar dentro de nós. É esse processo que acontece, né? A gente vai, por exemplo, aprendendo a viver em sociedade. Terça-feira lá na mocidade foi a lei de sociedade, né? Na juventude. E a gente estudou lá sobre a sociedade e a gente vê que é uma lei que faz com que a gente consiga viver e conviver em harmonia, né? Uma lei que de fato deve existir. E a gente vê que muitas pessoas conseguem, abre aspas, conviver em harmonia, mas não tão bem dentro de si. Então a gente vê que a gente conquista o externo para que a gente possa entender e introjetar o interno. Aí eu disse, vou relacionar com o que eu gosto, né? Que aí é a parte da ciência e do desenvolvimento do universo. A gente sabe que o universo está em expansão. A todo instante ele está se expandindo. Só que aí vem uma pergunta, se expandindo para onde? É uma pergunta bem difícil da gente entender. Por quê? Vamos voltar para o começo de tudo, que era só um pontinho piscando. E aí houve o Big Bang, né? A grande explosão. Aí a matéria, o que acontece? Ela começa a se espalhar. Certo? Deixa eu trazer essa imagem aqui para a gente... Eu acho que ela está em fluidos. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem um cone, né, do desenvolvimento do universo. Vamos vir para cá. Ainda no momento zero, né, do desenvolvimento. Aí existe aí, alguma coisa aconteceu, os cientistas vão chamar de uma coisa chamada violação de simetria de carga. Algo aconteceu que se tornou instável e a matéria veio se desenvolvendo. E aqui é tudo que a gente tem hoje. Certo? Então, ele vem se expandindo. Tá, mas se expandindo para onde? Não tem um limite. Mas antes era o quê? Se expandindo para o espaço? Mas ele está criando o próprio espaço. Não existe espaço fora disso. É complicado. Ele está se alargando. Aí existe a gente vai agora trazer um ensinamento que os espíritos fazem para a gente e eu poucas vezes entendi. Só entendi depois que eu fui ver essas questões. Que é o seguinte: Deus não cessa de criar. Se ele não cessa de criar, uma das explicações é a expansão do universo está o tempo todo criando o espaço e, consequentemente, o tempo. Entende? Não existe borda no universo. E isso a gente não consegue imaginar. Tudo tem que ter fim. Então, o universo está sempre se expandindo. Para onde? Ele está criando o espaço. Então, Deus está sempre criando algo. Entende? Só que o universo é cíclico. Uma das teorias é que ele vai se expandir e depois ele vai começar a contrair. Até virar essa bolinha. Se a gente for na Gênese, o nosso universo já é uma consequência do fim de outro. Isso não é a ciência, tá? Ela fala assim, mas é teoria. Mas os espíritos mostram pra gente. A gente, o universo em que a gente vive, eu não estou falando planeta, tá? O universo onde a gente vive já deriva de um outro universo. Cíclico. E a gente... Quando ele, se tiver certo essa questão do universo cíclico, quando ele começar a contrair. Porque vai chegar um momento, por exemplo, ele está se expandindo, porque o universo ele tem um desequilíbrio, então ele precisa estar o tempo todo se expandindo, abre aspas, tá? Só que vai chegar um momento que ele vai achar um equilíbrio, pum, parou de se expandir. E que agora ele vai começar? Ele vai perder esse equilíbrio de forma negativa, ele vai começar a se contrair. A gente já será espírito muito
Tudo vai se acabar. O planeta Terra vai se acabar antes dele se contrair. O Sol, a gente chama assim, o Sol, ele é uma estrela de terceira geração. O que significa isso? Que ele é derivado, ou seja, teve o seu primeiro, aí essa primeira estrela explodiu, gerou um novo corpo celeste, esse corpo explodiu, gerou o Sol. E o Sol explodiu, gerou a Terra. Entendeu? A Terra vai acabar bem antes do universo, com toda certeza. Beleza? Quando você descobrir, aí você traz pra gente. É do jeito que dá, né? Não sabe de nada, né? Mas aí eu pedi para Ricardo. Completo, tudo está em tudo. Aí eu pedi para Ricardo ler hoje o Evangelho, no capítulo 3, no mundo dos regeneradores, porque a gente vai finalizar hoje essa questão, né? E essa questão dos mundos, da evolução. Oi? Não, hoje a gente termina. Dá mais não, 5 semanas nesse capítulo, tá cagota. Do Evangelho, né? Esse Evangelho, a gente fez esse domingo passado, lá em casa. Aí eu disse, não, vou pedir para Ricardo ler, que ele é muito interessante. Né? Ele fala, né, ele fala da questão da criação dos mundos, que Deus criou os mundos, né? E aí a gente já estudou, lá no capítulo 1, que Jesus Cristo é um co-criador, ou seja, ele é um espírito que participou da criação do planeta Terra, né? E aí a gente começa a entender que Jesus tem todo o conhecimento das leis que regem esse planeta. Eu não posso falar além, porque eu deixo com isso, né? Mas com certeza ele tem, e aí um pouco antes de Jesus ser preso, a gente traz essa... Inclusive eu trouxe, eu acho, a oração de Jesus, onde ele entrega tudo a Deus e diz que eu esteja ao teu lado desde o princípio do princípio, né? Ou seja, o começo do começo, relacionado à nossa terra. Aí eu trouxe os mundos regeneradores porque às vezes eu tenho uma sensação de que quando a gente fala desse processo de transição, que aquelas pessoas que conseguirem passar para o mundo em regeneração, não regenerado, ele será regenerado por volta do ano 3000 aí, e existe uma aula muito boa de Haroldo, quando ele está estudando a Gênese, aí vocês botarem lá a Gênese, aula 28, Haroldo Dutra Dias, vocês vão ver uma aula super complexa, que ele vai falando aí dessas questões. Tá? E aí a gente vai entrar, de fato, num planeta regenerado lá para o ano 3000, mas antes disso a gente vai estar em regeneração. E o Evangelho dá um ensinamento muito claro para a gente aí. Ele diz assim, parafraseando, tá? Ele fala, mas as pessoas que estão em um planeta em regeneração, elas podem sim ser exiladas para um planeta de provas e expiações, se elas não persistirem no bem. E essa informação ela é importantíssima. Por quê? Porque ela traz para a gente uma série de ideias implícitas que a gente precisa debater e que é muito relacionado com isso aqui, né? Que quais são? Se a gente vai precisar persistir no bem, isso fica bem claro que o mundo em regeneração, por mais que ele vá ser muito melhor do que o nosso mundo, ele vai trazer para a gente ainda situações conflitantes com nós mesmos, né? Então, que a gente entenda que o mundo em regeneração, e o próprio Evangelho fala, é um mundo muito bom, e muitos estariam lá com o coração mais descansado e tranquilo. Mas ele ainda não é um mundo onde o bem reina de forma completa. Aí a gente vai para o livro dos Espíritos, onde ele diz o seguinte: no mundo em regeneração, o bem ele se equivale em quantidade ao mal. Porque no mundo de provas e expiações, o mal se sobrepõe ao bem em quantidade. Eu não estou falando em qualidade, tá? Em quantidade. E aí, a gente chega em tudo que a gente já falou, né? Principalmente semana passada a gente trabalhou muito, né, a questão das dimensões, né, que a gente vem abismo, treva, umbral e os 4 superiores, né? Então assim, tudo isso está muito ligado. Do mesmo modo que a gente vê, e aí a gente passou lá a bibliografia no grupo, né? Nas trevas
André, quando escreveu, ele mostra que a gente vive lá nas trevas e vive em torno de 800 anos antes daqui. André escreveu o quê? 1950, os livros lá. Então, subtrai 800, vai lá para 1200, 1300, que foi a época que desencarnou o Gregório. Que Gregório é o grande personagem do livro de libertação, que a gente falou aqui também, que ele é um ser draconiano, né, que são seres degradados, geralmente, em sua grande maioria, de capela, do orbe planetário lá, do orbe celeste, e que eles não aceitam essa questão da evolução. E por que eles são chamados de dragões? Porque eles têm essa forma, se apresentam dessa forma, por não concordarem com a situação. E aí é como se fosse um protesto, vamos dizer assim. Só que eles são seres bem maléficos, né? E aí a gente vê, se para dentro da Terra a gente tem o passado, fica muito claro que para cima a gente vai ter o futuro. Então a gente já vai ver que, por exemplo, aqui na terceira esfera, que é um umbral mais fino e sutil, já reina lá um mundo em regeneração. E a gente pode pegar no livro Nosso Lar as características de um reino, do governo, de um planeta, ou de uma dimensão em regeneração. Muito simples, a principal que ele vem trazer aqui. Os governantes de Nosso Lar. Eles são seres que são governados pela sua capacidade moral. Todos lá são extremamente respeitados pelo seu conhecimento, pela aquisição através do trabalho. A gente pode falar uma palavra aqui que é muito utilizada no meio político, mas que eu não concordo que exista muito aqui: meritocracia. As pessoas estão naquele cargo porque elas conquistaram. Então a gente vai ver lá que muitos que estão lá, inclusive o governador, são seres extremamente elevados e que conduzem uma sociedade. Mas, para quem lê o Nosso Lar, vai ver lá que existem muitos problemas de convivência em Nosso Lar, né? E que esses problemas, eles são bem conduzidos, mas muitas vezes, né, esses problemas eles vão se intensificando. E é comum problema de convivência que ocorre com pessoas, com seres como nós, que ainda somos bastante egoístas, que ainda somos bastante orgulhosos, né? Então, que fica aí para a gente esse questionamento justamente de que quando a gente reencarnar na próxima vez, nós já estaremos sim num planeta em regeneração. Esse processo de regeneração não é que ele tem começo e tem fim. A gente tem que entender que é como um fluxo, né? Um fluxo onde se intensifica em um determinado período, porque existe a mudança da matéria, a evolução da matéria, a sutilização dela. Então, nesses 300 anos que Kardec fala na Revista Espírita, começou em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos e vem finalizar, e eu não é o degredo, não é a emigração e a imigração, não, mas é o fluxo maior, contínuo, com grande intensidade, finaliza em 2057, né? E aí a gente começa a ver que é um processo em que provavelmente na nossa próxima encarnação a gente estará um mundo em regeneração. Será diferente. Características. Dizem que por volta lá depois de 2057, o nosso campo político já estará muito bem habitado por seres que têm dentro de si a competência da honestidade. Mas vou repetir, não estaremos completamente perfeitos, mas estaremos sendo guiados e governados por seres que têm essa concepção dentro de si. Então, assim, vamos caminhando, vamos trabalhando, que as coisas vão dar certo, né? Para aqueles que querem saber dessas datas, o Micheline falou aí que não gosta muito de data, que não acredita muito em data, né? Existem esses períodos, sim. A cada 7.000 anos existe uma transição muito forte, né? Eu mandei para vocês já uma vez uma entrevista que Chico, junto com Emmanuel, dá para a Legião da Boa Vontade, e Emmanuel fala justamente desses períodos. Inclusive, ele começa a falar, ele complica um pouco mais, aí é um pouco mais complexo, né, que ele vai falar de um dia sideral,
né, que dura em torno, já comentei isso aqui uma vez, de 520 mil anos. Né? E aí a gente tem 260 mil anos, que seria, abre aspas, como o período da manhã de sol aqui, 260 mil anos de atividade para 260 mil anos, abre aspas, de inatividade na Terra. Então, por exemplo, o período paleolítico, né, que foi de, acho que de 2 milhões de anos atrás até 10 mil anos, tivemos vários dias siderais. Ou seja, não foi só em um momento que existiram aquelas espécies, né? Aquelas espécies, elas existiram, o planeta entrou no processo de sono de noite, a atividade do planeta cessou até que o Sol clareou novamente e entramos em mais de 260 mil anos. Então, vários períodos da Terra que a gente estuda em história passaram por vários dias siderais, né? E isso está dito lá pelo nosso amigo Emmanuel, que justamente ele falou sobre isso quando questionaram Emmanuel e Chico Xavier sobre a questão da verticalização do eixo da Terra. A gente sabe que a Terra, ela não é assim, né, Retinha? Ela tem uma inclinação de 20 graus e meio. E aí é por isso que a gente tem os polos congelados, porque o Sol não bate em momento nenhum, tá? Só que essa verticalização, ela vai ocorrer, mas não é agora, é no final desses 260 mil anos, que para quem for assistir a aula e fizer os cálculos, entender o raciocínio de Emmanuel e a interpretação de Haroldo, é lá para o ano de 59 mil. Então a gente tem bastante encarnação para caminhar. Beleza? Quando verticalizar, tudo vai derreter e o planeta vai ser tomado de água. Entendeu? Sim, é porque a gente fala que a Bíblia, né, ela é muito alegórica. E, de fato, ela é alegórica. A gente fala que a Bíblia tem muitos erros. E, de fato, deve ter alguns, até porque foi escrita pelos homens. Mas, por exemplo, a criação, né, foram feitas em 6 dias e descansou em 1. Certo? Então, que dia o Espírito que falou sobre isso estava falando? Um dia terreno, um dia em relação ao Sol e a sua transição, um dia em relação à nossa galáxia, né? Então, assim, qual é o dia que foi utilizado como referência para que a gente entendesse da criação, né? Então, quem foi que falou dessa criação? É no Velho Testamento, né? Mas eu não sei quem foi que falou lá. É dos 7 dias. Tu sabe quem foi que falou? O mundo foi criado em 7 dias, aí no primeiro a água. É a Gênesis, mas não tem nem assinado não, né? Aí, por exemplo, se a gente utilizar um dia sideral, eu acho que Michele, eu acredito, eu tenho essa ideia, mas eu não confirmo não, mas depois a gente pesquisa aí. Por exemplo, se a gente tivesse ideia da Gênesis, descansou no 7º. Se a gente traz, por exemplo, 560 mil anos para cada dia, tem muito tempo para ir formando as coisas. Mas a gente está tomando um dia, né, em relação ao sideral, mas pode ser outros tipos de dia que, por exemplo, a gente trabalha 560 mil anos, se eu não me engano, eu corrijo, gente, se eu estiver errado, de noite eu pesquiso e mando para vocês. Porque o Sol não está parado, né? A gente vê lá aquela imagem, pesquisa aí, Ana, a imagem do Sol, porque eu vejo aqui, depois eu mostro. A gente pensa que, por exemplo, o Sol está aqui parado, tudo amarelo hoje já vim por causa disso, né? E aí os planetas ficam ao redor do Sol, né? É essa imagem que a gente vê, e os planetas girando, mas não é assim, né? O Sol está girando em torno de um ou outro orbe celeste, né? Eu vou pegar aqui enquanto estou falando, que é justamente esse processo. E nesse processo, o Sol também completa uma volta. E quanto é essa volta? O dia sideral relacionado ao Sol. Então, são esses tempos que a gente começa achei. Oi? Então, a Gênesis fala muito dessa questão dos números, né? E ela descaracteriza isso. Entende? A Gênesis a nossa aqui, do Livro dos Espíritos. Não existe essa questão especial em relação porque o 7 é um número. Não, isso não existe.
mas vai existir algumas coincidências e por que isso vai ocorrendo. Tá? Mas não que seja cabalístico. Da mesma forma que a Gênesis também, ela, não é que ela... É porque é muito chato falar isso, porque tem pessoas que acreditam na astrologia e no poder dos astros e tudo mais. E ela mostra que, de fato, isso não faz sentido. Mas a fé da pessoa na criação disso é tão forte que para ela faz. É como se... Também a Gênesis... Aí o livro dos Espíritos vai falar dos talismãs, dos objetos e tudo mais. Que a gente vai, por exemplo, esse objeto aqui me dá sorte. Aí Teresa, toda vez que pega esse objeto, sente uma energia maravilhosa e dá sorte a ela. E funciona. Porque isso aqui não é nada menos do que algo que vai disparar em você a produção da sua energia. Então tem essas questões. Tá falando? Provavelmente católico, eu não sei exatamente se é católico, mas ele diz aqui, ele fala das interpretações da Gênese, né? Da Gênesis. Gênese é de Kardec, mas o livro mesmo é Gênesis o nome. Aí ele diz aqui, a interpretação literal é que Deus criou em 6 dias de 24 horas, mas existe outra interpretação que os dias que representam épocas de tempo. Aí ele fala que essa sugestão é de quem tem alguma confiança nos estudos científicos sobre a criação do universo. Deus tem uma noção de tempo diferente da nossa. Isso, inclusive, está na Bíblia também, que ele bota aqui, Pedro, capítulo 3, versículo 8. E a palavra dia em hebraico pode ter vários significados. Então, ninguém sabe. No fim, ninguém sabe de que ele estava falando. Mas Essa aula. Sim. Esse é o vídeo que eu falo da questão. No fim, Ricardo, ele diz isso, mas ele diz assim, em Lucas, capítulo 1, versículo 37, ele diz, Deus tem o poder de fazer o que quer, então ele poderia criar um planeta em 6 dias. Então, é mais essa questão, né? A gente vê que tudo está muito interligado, né? E a gente entender essas questões de fluido vai facilitar com que a gente entenda não só a subdivisão das dimensões, como a subdivisão dos corpos. Porque, por exemplo, se eu pedir para a gente imaginar o espírito aqui, eu, pelo menos, não consigo conceber o espírito sem forma, ou não conseguia, né? Depois de um tempo que eu fui lendo alguns livros, algumas coisas, eu comecei a ter uma ideia assim, mas como se fosse um ponto de luz ou algo. E a gente vai ver que, por exemplo, para um espírito sair de um planeta para o outro, ele vai ter que se revestir, ele vai ter que retirar a parte material dele e revestir-se com a parte material do outro orbe. Só que nesse momento de transição, fica uma lacuna. Então, onde é que o espírito vai? Porque o espírito não tem forma, né? O espírito ele é um ser abstrato. E é justamente onde a gente entra na questão da separação, para que a gente possa, com fé em Deus, terminar hoje. Né? Onde o livro O Céu e o Inferno, ele fala o seguinte, o fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Eu falei isso aqui semana passada, porque a gente já leu essa parte. Isso já é uma baita de uma informação que os espíritos nos dão de forma sutil. E é por isso que a gente precisa ler os livros da codificação com paciência e muita atenção. Porque ele mostra para a gente que os átomos do perispírito vão se soltando dos átomos do corpo físico. Então a gente vê que existe matéria tanto aqui como lá. No mundo espiritual, como a gente viu semana retrasada, a nomenclatura não é a ideal. É um mundo mais denso ou um mundo menos denso, certo? Em relação à Terra, em relação a trevas e o abismo, o planeta Terra é um plano espiritual. Em relação ao umbral, o planeta Terra é um plano material. Porque a gente sempre está falando que algo é espiritual ou algo é material, quando a gente compara a densidade, a grosseria da matéria.
Aí ele continua falando sobre aqui o processo de desprendimento do corpo, né? A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte também de maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Aí eu posso trazer uma ideia muito legal aqui. A gente vê que os nossos órgãos, cada órgão nosso, e aí acho que a Michelle pode falar mais, que ela já fez esses cursos de questão chinesa, não foi? Cada órgão nosso está ligado a um sentimento, né? E cada sentimento desse está ligado a uma qualidade ou um defeito do espírito. Então a gente vai ver que a dificuldade maior de vocês ter esse desprendimento do corpo perispiritual com o corpo físico está ligado à questão moral, porque é a questão moral que vai gerar justamente a resposta. Eu vou ser impressionado por algo, esse algo vai me fazer ter raiva ou não, vai me fazer ter a necessidade de estar junto, dependente ou não, e isso vai o quê? Refletir em instrumentos que nos facultam viabilizar este processo de o meio externo me atingiu com alguma coisa, o instrumento matéria levou para o meu eu espírito ser abstrato, que sente, definição da Gênese, e eu automaticamente respostei. E essa resposta vem nos meus órgãos, é justamente a doença, né? E aí a gente viu também que são 3 os pontos principais para que a gente possa ter o desprendimento do corpo físico, né? O ventre, o tórax e o cérebro. Porque são os principais órgãos. É o local onde tem uma maior dificuldade para haver esse desprendimento, né? Então, esse estudo eu nunca fiz, mas seria um estudo muito maravilhoso. A gente pegar os órgãos, elencar justamente a questão dos sentimentos que estão sendo canalizados e depois investigar os desencarnes, né? E aí ver a dificuldade de um ou de outro, né? Mas para isso a gente teria que ter um apoio de uma equipe espiritual que viesse mostrar que fulano teve mais dificuldade de ser solto em tal canto ou em tal canto. E olha como a língua da gente, a gente conversa com muito mais do que a boca, né? Quando as pessoas que têm esse conhecimento e conseguem entender como foi o desdobramento, o desprendimento de cada ser, automaticamente ele consegue saber os pontos positivos e negativos da pessoa. Então o nosso corpo fala. Não é só a boca que fala, é tudo que fala. É o modo como a gente se senta, é o modo como a gente se comunica, como a gente se olha, né? É o modo como a gente vive. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai começando a ter essa capacidade de perceber no outro justamente os trejeitos. E os trejeitos falam muito, né? É muito simples, né? Vamos botar assim, uma pessoa que vai dar uma palestra pela primeira vez lá na frente. Geralmente fica nervoso. Qual é o primeiro ponto para a gente ver uma pessoa nervosa? A voz. A voz começa a ficar trêmula. Se a gente for colocar um negocinho que a gente, com um oxímetro aqui, a gente vê que o coração está parece que está correndo, né? O coração começa a saltar. Então, assim, isso são pontos bem simples, só que os espíritos conseguem ver além. Como é que o meu organismo está reagindo a esse momento de tensão, né? É esse momento em que eu vou ter que fazer algo, né? Aí a gente vai ver que aquelas pessoas que têm muita vergonha, né, muita timidez, nada mais é do que a questão de sentimentos que não são legais que fazem com que a gente se envergonhe. Porque no momento em que a gente está aqui na frente, lá na frente ou na frente de qualquer coisa, nós estamos sendo constantemente avaliados. E isso incomoda a gente, né? E a gente ser avaliado é difícil, né? As pessoas vão olhar para a gente e vão dizer assim, eu não gostei. E isso afeta a gente de uma forma muito forte. Ou é o orgulho, né? Eu não queria falar não, né? Mas é o orgulho. Ou então vai dizer assim, eu gostei, você é demais. Aí a gente vai lá para cima. Olha como fica bom quando a gente termina uma palestra e o pessoal faz o quê? Que é muito bom. A gente sabe que gostaram, né? Mas também quando fica calado, eita, nem deram palma, né? Mas a gente está evoluindo que muitas vezes alguns, quando recebem as chamas, dizem, para mim não, para Jesus, né? Eles falam assim.
brincadeira, estou jogando antes, só uma brincadeirinha aqui, né? Então, maior ou menor dificuldade, né? Então a gente começa a ver que existe essa questão de conhecimento além daquilo que a gente fala. A gente também vai ter um choque gigantesco quando a gente desencarnar, porque os espíritos falam que a gente consegue se comunicar pelo pensamento. Olha para isso. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Não são todos os habitantes de nosso lar que têm essa capacidade de fazer isso. É necessário conhecimento. E conhecimento ele é adquirido através de esforço, de trabalho, né? Então, são meios técnicos que se fazem isso, utilização da matéria, como propriamente dita, mas não somos todos nós que vamos conseguir, né? Aí ele continua aqui, ó. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é que nos cumpre examinar. A gente vai deixar aqui com Micheline uma super tarefa, Micheline. Você vai ser a nossa examinadora sentimental dos órgãos a partir da semana que vem. O que é que tu acha? Mas vamos observar os órgãos, Micheline. Por exemplo, esse aqui foi bom. Esse aqui a gente teve uma dificuldade nesse processo aqui e aqui. E a gente consegue identificar. Mas é legal. A gente deve ir por essa parte também, porque facilita para a gente. Entende? Inclusive as doenças que despertam. Tudo. Exatamente. Bom, então, como ele fala um pouquinho do perispírito, a gente vai só trazer, né, uma questãozinha assim, bem suave. Quer dizer assim, os espíritos auram o seu perispírito no meio onde se encontrem. Quer dizer que este envoltório é formado de fluidos ambientes. Disso resulta que os elementos constitutivos do perispírito devem variar segundo os mundos. Bem simples, né? Existe uma energia, vamos dizer assim, uma concentração de matéria sutil, que a gente vai ver lá, que a gente viu lá nos fluidos, e essa concentração de matéria sutil, ela vai sendo aglutinada, essa aglutinação vai densificando e ela vai formando os vários mundos. Da mesma forma que os espíritos também. Eles vão aos poucos, de uma forma automática, trazendo essas energias. Mas não é bem assim, a gente vai ver isso aí. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação ao grau de adiantamento moral do espírito. Por que não é bem assim? Vamos lá. A gente viu que quando a gente desencarna, existem os processos de histólise e histogênese, né? O processo de histólise é o processo de degradação das células, ou seja, as células vai perdendo aquela questão da alimentação através do fluido vital e ela vai morrendo. Simplesmente vai morrendo, né? E essa morte faz o quê quando a gente morre? O negócio de decomposição, aquela energia coesa que mantém o nosso corpo vivo, ela vai se perdendo. Então, perde-se o que a gente vê, uma das grandes leis que a gente viu lá também na Gênese, quando a gente trabalha o fluido, a lei da coesão, né? Então essa coesão vai deixando de existir e o que é que tudo é formado a matéria? De átomos. Então esses elementos, eles vão sendo ali dispersos. Esse é o processo de histólise. O espírito, pelo seu automatismo, que a gente estudou isso na Evolução em Dois Mundos, ele vai pegar esses elementos e vai formar o seu corpo perispiritual. Certo? Existe esse processo. Só que para que a gente volte, existe também um processo de nova formação do corpo perispiritual. Existe o processo de nova formação do duplo etérico e do corpo físico. Então a gente vê que, porque a força sexual ela é tão falada, porque ela tem capacidade de criar, de moldar, de plasmar um corpo material. Não, né? Mas vamos pensar que é um. Então, a gente vai aurir do nosso planeta o fluido cósmico, sim. Só que a energia que possibilita o desenvolvimento dos corpos está em nós. Na união do positivo com o negativo. Na fecundação do óvulo.
quando a gente faz esse processo de fecundação, a mulher ela começa a ser um grande manancial de energia, mais do que já é os seres, né? A gente já... Não, deixa eu falar aqui não. Então, a gente vê que existe esse processo de criação, né? Então, esse processo de criação vai justamente possibilitar. Não é assim, tá, gente? Mas eu vou falar de forma alegórica, porque é a forma que eu entendo. Aurir fluidos dos ambientes. Não tem também que ele, para formar o perispírito, que eu falo, também ele vai aurir fluido dos pais. Então, cada encarnação, ele pega esses fluidos dos pais que virão. No caso de filho adotivo, eles vão estar com... dos filhos adotivos, eles vão estar com esses fluidos dos pais biológicos. Quando for para os pais adotivos, mesmo passando uma vida inteira convivendo com esses pais adotivos, ele, durante a vida, ele não vai mais pegar fluido dos pais adotivos. Certo. O que a gente deve entender dessa questão de aurir, isso é lá no princípio, né? Por exemplo, quando o Sol, quando existe a questão que chama da nebulosa, né? A explosão lá do Sol, e aí ela vai jogar matéria no universo, essa matéria vai se condensar e forma a Terra. Aí, nesse processo de formação da Terra, como a gente conhece, não só se formou esta dimensão, se formaram várias. Certo? E esses fluidos eles começam a ser construídos. Aí o que é que acontece? Está lá a Terra bem quente. Aí vem Deus, manda chuva. Aí a gente entra justamente no reino mineral, que a gente estudou lá no livro Evolução em Dois Mundos. Processo do reino mineral. Existe princípio inteligente, aí Emmanuel, o André e o livro, acho que a Gênese fala, o princípio inteligente não propriamente dito, mas em período embrionário. É isso que vocês podem saber. Existe alguma coisa lá que a gente não consegue entender. Beleza? Aí passa para o reino vegetal. O reino vegetal, a gente tem um grande salto, né? Porque a gente começa a formar o que a gente chama de matéria orgânica, né? E aí nessa matéria orgânica a gente tem o princípio inteligente na forma propriamente dita, mas ele não é individualizado ainda. A gente tem um conjunto, né? Vamos dizer assim. E aí existe a transição para o reino animal, né? Onde também não existe totalmente a individualização. Por exemplo, os peixes, né? O cardume, né? Que é lá o coletivo de peixes, ele tem ali um princípio inteligente em conjunto. E é por isso que eu quis dizer assim, em dias de trabalho, comam preferencialmente peixe, porque quando existe essa perda, o sofrimento é menor. Quando o sofrimento é menor, a impregnação energética negativa ela é menor, então afeta menos nesse processo de troca energética numa atividade mediúnica. Beleza? A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Isso aí é bem assim, para a gente, bem óbvio, né? A gente vai ver lá, por exemplo, o perispírito de Jesus Cristo, ele era completamente diferente. Né? Porque Jesus Cristo, quando veio aurindo o seu corpo, os seus corpos físicos aqui na Terra, ele foi trazendo a questão dos melhores fluidos que aqui existem. Né? Mas para que ele pudesse formar o seu corpo físico, foi necessário, eu sempre esqueço quantos anos foi, ou quantas seleções de corpos que teve a família de Jesus até chegar a Maria e José, para que o corpo físico ao qual Jesus Cristo fosse ter direito, fosse o mais puro possível. E a gente não vê nenhuma passagem de Jesus em que ele está gripado, com dor de cabeça, com dor de barriga ou qualquer coisa, né? Não tem. Porque ele é Jesus, um espírito puro, né? E ele vivia entre os leprosos.
ele vivia entre os leprosos e nunca desenvolveu, né? Ele era um espírito que ele tinha 100% do comando do seu corpo. Quando a gente vai estudar a Gênesis, Jesus Cristo ele era um espírito que ele tinha 100% do momento à dupla vista. Ele não via só com os nossos olhos, né? A todo instante ele via tudo e todos da melhor forma possível da melhor forma que é possível que a gente veja aqui na Terra, né? Então isso é muito forte, muito profundo. E esse é muito legal. Essa parte, se não me engano, é capítulo 15 ou 16 da Gênesis. É muito legal quando eles começam a trabalhar com Jesus lá e mostrar como é que Jesus vivia aqui, né? E essas questões que a gente vê da tentação no deserto e tudo mais. Pela visão da gente, a nossa interpretação é muito na nossa vista, né? É uma grande bobagem. A gente vai estudar juntinho. Eu quero. E é Ricardo? É Ricardo no livro dos Médios e eu na Gênesis. Não, tô forinha. Hoje eu já vou passar o bastão. Vai ser Ricardo, quarta, quinta e sexta. E terça, é mesmo. Tá carregado mesmo. Tem também terça, quarta, quinta e sexta. Sábado tá no Evangelho? Ah, é palestra. Muito bom. Muito bom. Olha, e aí eu trouxe algumas características, mas isso aqui a gente... Oi? É, né? Aí, falando sobre o perispírito, né? Ele é uma matéria inerte e não pensa. Beleza. As sensações, as percepções... Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Assim, eu não queria fazer, mas eu vou fazer, porque às vezes vocês podem me entender errado, mas me entendam, não tem problema não. Por exemplo, vamos voltar lá para o reino mineral. Não é matéria? Não é? O que é que tem dentro lá vamos dentro, né, abre aspas, da parte espiritual? Tem o que lá? O embrião do princípio inteligente, beleza? Então, eles deixam, né, meio que implícito de que tudo que é matéria tem alguma coisa relacionada a esse princípio inteligente. A parte mineral tem o embrião do princípio inteligente. Certo? Aí André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que cada matéria, ou então ele fala assim, cada célula, ela representa uma força de unidade viva. Força de unidade viva. O que será que compõe a nossa matéria? Sim. Vocês já pararam para pensar? É uma viagem, é uma abstração. Tá? De quê? Nós, como espíritos, governamos uma matéria. E essa matéria é um condomínio de quê? E essas células são princípio, força de unidade viva. Voltamos agora para a evolução em dois mundos. O que é que tem dentro dessas células que são matéria também? Sai da matéria, vai para o espírito. Entende? Você entendeu onde eu quero chegar? Não? Vamos seguir. Eu acho que nós como espíritos, isso é viagem, tá, gente? Tem nada a ver com o espiritismo, tem nada a ver com nada, ninguém nunca falou, isso é viagem da minha cabeça, tá? Deixar bem claro isso aqui. Eu acho que nós como espíritos governamos uma matéria de princípios inteligentes, um conjunto. Eu acho que é totalmente possível. Eu escutei isso. Vocês entenderam? Só um minuto, vocês entenderam isso que eu falei? Não. Um filósofo de 1700 alguma coisa, ele falava das mônadas. Eles estavam querendo dizer que ele estava querendo comprovar que Deus existia. Então ele falava que existia mônadas que eram os seres indivisíveis, né? Essa teoria já vem há muito tempo, mas ouvindo eles falarem, parecia que eu estava lendo o livro dos Espíritos, porque ele dizia que a criação tinha que ter,
o universo tem que ter sido criado por um ser. Ele não se criou sozinho. Então, se ele não criou sozinho, foi um ser que criou. E dizia que era através das mônadas, né? A partir delas, que existia um ser que era indivisível. Aí você vai falar lá do ser espiritual, das células, ou desse componente, desse condomínio que a gente é, né? Você diz assim que o espírito comanda um corpo cheio de princípios inteligentes. Mas nunca li nada em lugar nenhum. Mônadas é trabalhado por André também, ele chama de mônadas celeste, né? Que é justamente o embrião do princípio inteligente. Então, nessas são justamente essas mônadas que são unidas à matéria. Né? Nesse processo de união da matéria que a gente começa a se intelectualizar, o princípio inteligente começa a galgar várias fases e aí chega a questão espiritual, ou do espírito como nós somos. Mas o espírito comanda a matéria, só que a matéria está alocada com alguma unidade de energia viva, entende? Aí assim, foi só uma abstração, mas vamos ver, quem sabe um dia. E eu pensei nisso quando eu era primeiro ano do ensino médio. Eu discuti pacificamente, obviamente, com o professor de filosofia, porque ele fala, e aí ele até disse, tem um livro sobre isso, mas agora realmente não me lembro qual é o nome do livro. Enfim, mas que ele falava que existem teorias, isso existe. Não no espiritismo talvez não, mas existem essas teorias de que filosóficas, de que o nosso corpo é um universo à parte. E aí por isso que ele fala, por exemplo, de tamanho de infinito. É uma viagem muito louca, que aí ele fala de infinitos maiores do que o outro. Como o infinito pode ser maior do que o outro? Eu nunca entendi isso, até um dia que me deram um exemplo maravilhoso. Entre 0 e 1 existem infinitos números. Entre 0 e 2 é um infinito maior do que entre 0 e 1. E aí ele compara essa questão de infinito. E é como se cada corpo fosse um universo à parte, porque de fato é um universo. Imagine uma bactéria que faz parte do nosso corpo. Uma bactéria benéfica para o nosso corpo, por exemplo, que ela está lá. O nosso corpo é um universo para ela, né? E aí assim vai, mas é uma viagem. Então, a gente começa a ver justamente essa questão, quando a gente consegue fazer essa analogia. Por exemplo, o espírito, como ser abstrato, pensa, ele pensando molda. Então, o nosso corpo seria justamente um universo em que cada ponto dele existe uma vida. Não é a princípio, não. Né? E aí a gente consegue fazer essa questão dessa abstração com o que a gente entende do universo que a gente está tentando buscar. Né? Deus, e a gente falou aqui, o fluido cósmico universal, matéria mental divina, seu pensamento, nós estamos imersos nele, a gente utiliza o seu pensamento para moldar a matéria e viver. Aí diz assim, as sensações, as percepções, a inteligência, o pensamento não são atributos do perispírito, mas sim do espírito. A ideia de forma é inseparável da de espírito, isso é muito interessante, porque a ideia de forma ser inseparável do espírito traz para a gente a nossa pequenez. Porque o espírito não tem forma. O espírito é algo que a gente não consegue conceber, mas a gente não consegue visualizar ou viver com um mundo onde não existe forma, com um mundo abstrato. A gente precisa da matéria ainda. Né? Mas, se Deus quiser, quando a gente desencarnar, exatamente. Se Deus quiser, quando a gente desencarnar, a gente vai conseguir fazer algumas viagens astrais aí para outras dimensões, para visitar esses seres, que é possível já. Aí assim, não há como conceber uma sem a outra, né? Ou seja, a ideia de forma do espírito. O perispírito faz parte integrante do espírito, evidenciando que em qualquer grau de adiantamento em que se encontre o espírito, sempre estará revestido de envoltório, ou perispírito. E aí é verdade, a gente vai ver que isso aí tem uma abstração viajada, livro dos espíritos. Por mais evoluído que seja o ser, ele nunca vai se libertar completamente
da questão material. E aí a gente vai ver. Eu ia trazer isso, mas eu não trouxe. Existe o livro de Emmanuel, intitulado Emmanuel, ele faz justamente essa questão da matéria e a diferença de matéria e espírito, onde ele mostra para a gente que elas são partes de uma mesma origem e que uma representa o lado positivo e a outra o lado negativo. É mais ou menos por aí. O que eu quero que a gente tenha só de entendimento na nossa mente, que vai existir a divisão de Deus, Espírito e matéria, beleza, vai existir. Mas que a gente tem que entender que essa divisão é como se a gente vai dar aula para uma criança. E a gente precisa limitar as coisas, para que a gente não possa confundir, certo? Mas que, de fato, tudo é parte de uma mesma coisa. Quer falar, Tereza? Porque o relógio está apagado, aí se a gente tem tempo, para a gente entrar no passamento em si mesmo, do desligamento do corpo, da dor, E aí, por fim, assim, o perispírito forma... Oi? Ansiosa. Aí, o perispírito forma o corpo semimaterial do espírito, certo? Aí é legal, isso aí a gente já estudou durante todas essas semanas, né? E aí, justamente, a gente entra numa questão muito legal, tá? Entre o corpo físico e o perispírito, funcionando como intermediário para a ação perispirítica sobre o físico, e deste para aquele encontra-se o duplo etérico. Esse conjunto submete-se à ação do espírito, que a ele se integra e sobre o qual age, permutando energia e comunicando com o mundo onde vive. Então, assim como os outros corpos, o duplo etérico ele serve para que a gente possa fazer a utilização da matéria mais densa, né? Então, a gente tem essa questão aí. Isso aí não tem dúvida não, né? Acho que todo mundo compreende bem. Se não compreender, a gente puxa aí do jeito que der. A gente tem aqui o perispírito, né? Vamos trazer essa concepção. Para que a gente possa adquirir ter comando no corpo físico, a gente tem que também ter algo que medir essa comunicação, que é o duplo etérico, onde aqui ele é armazenado o que a gente chama de fluido vital, tá? E esse fluido vital, ele é trazido por nós, e até os 30 anos a gente é alimentado por ele, em média, tá? Muitas vezes sem haver perdas, e depois dos 30 a gente começa a gastar ele. E aí, quando a gente gasta de forma inadequada, a gente desencarna antes. E é muito comum. Muito comum. Por exemplo, pensem na mente de vocês, vou pensar na minha também. Uma pessoa que faça exercício físico todo dia, que se alimente bem todo dia, e que de comida material, né? E que tenha uma vida em equilíbrio mentalmente. O conjunto desses 3 pontos. Busquem uma pessoa na mente de vocês que vocês convivem com ela. Eu não consigo encontrar na minha. Porque é difícil. Ou a gente não se alimenta bem, ou a gente não faz exercício físico, ou então a nossa vida em relação à questão de equilíbrio, e eu falo espiritual, ou é excesso demais ou é falta demais. Né? E aí esse excesso, essa falta, consome de uma maneira essa energia. Beleza? São camadas de uma mesma criação. Características. Formado com a encarnação, desintegra-se após o desencarne, nos suicidas permanece ligado ao perispírito e ao cadáver, fornece diagnóstico precoce de possíveis males por vindouros. Por que isso? A qualidade deste corpo, ou seja, a qualidade de energia que a ele está sendo fornecida ali, vai justamente nos trazer a capacidade de entender o que é que eu estou doando energeticamente para o meu corpo físico. Aí entra aquela questão dos sentimentos de qualificação, órgãos, instrumentos de
comunicação. Então a gente consegue, a gente não, eu não consigo não. A gente consegue diagnosticar possíveis problemas do ser fazendo a leitura do seu duplo etérico. Mas, Bruno, o fluido vital não é o mesmo? Não, na forma que a gente recebe. Ele é o mesmo, ele vem do mesmo princípio. Mas a qualidade que nós vamos ter nesse fluido depende da nossa capacidade moral. Novamente sobre as doenças adquiridas, né? Por exemplo, fulano tem câncer de mama que apareceu na filha, que apareceu na neta. Isso também tem. A gente tem que entender que tudo passa pelo processo de ação e reação. E aí a gente vai ver uma coisa que está bem, fica bem evidente. O nosso grupo familiar, o nosso grupo social, ele é formado por o quê? Afinidade, de todas as formas. Então, o nosso grupo familiar, que é um grupo muito mais fechado, ele tende a ser formado por essa questão de afinidade, inclusive nos erros, principalmente, né? Nesse nosso nível evolutivo. Então, é muito comum que você, como mãe de Iliane, certo, tenha uma doença. E Iliane depois desenvolva ela. É comum. São seres afins que muito provavelmente em um passado não tão distante erraram numa mesma ponta. Erraram numa mesma ponta e conceberam moralmente esses sentimentos dentro de si. Porque não é só errar. Se eu errei, entendi o meu erro, eu não preciso pagar com a dor. Mas se eu entrego esse a mim, se o egoísmo me fecha, aí sim. Essas questões. Descobrir antes, né? Fazer uma cirurgia, no caso, o câncer de mama. Aí a avó teve, a mãe teve, a filha já teve. Ah, mas não adianta. Não adianta. Ela extirpou o câncer ou extirpou o órgão? Sem ter. Não adianta. Ele vai para outro canto. Entendeu? Não adianta. Não adianta. Porque o que é a doença? Ela nunca teve, né? O que é a doença? Ela se antecipou, retirou as mamas porque a família dela, a genética dela tinha isso. O que é que acontece, né? Eu preciso canalizar as minhas energias. Eu não sei o que é que vem na mama, eu não sei em relação a isso. Mas vamos dizer assim, não vai ficar nada, né? Vai tirar a pele, os ossos. Não, calma, vê só. Olha só, presta atenção, Tereza. Ó, aqui a gente está no nosso duplo etérico. Vamos dizer que o nosso duplo etérico está conservando a energia de que quando canalizada para o corpo, vai me trazer problema na parte mamária. Aí o que é que eu faço? Não quero isso. Vou cortar essa ligação, vou tirar as mamas. Puf, puf, tirei. Mas a energia ela continua ruim. Quando ela for para o corpo, ela vai encontrar outro meio de o quê? De ser exteriorizada. Aí a doença, ao invés de vir para cá, porque eu não tenho mais a capacidade de desenvolver aqui, vai para outro local. É simples assim. A metástase é a seguinte: eu fui diagnosticado faço o tratamento, mas aparece em outros cantos. Isso é metástase. Agora, eu não tenho nada, tirei minhas mamas e desenvolvi um câncer em outro local, isso não é metástase. Certo? E a gente nem pode ter certeza que ia ser para a mama e foi para cá. Só quem pode ter certeza é quem está do lado de lá, né? Uma doença como o câncer que eu falei, que vem da avó para a mãe, mesmo a filha, a mãe, conhecendo a doença, tirando o órgão enquanto está doente, essa doença vai eclodir em outro órgão. Só existe um meio da gente evitar a doença, Tereza. Fazendo o bem, literalmente. Só isso, mais nenhum. Não existe outro meio. Não existe. Fazendo o bem. Porque fazendo o bem, as energias que estão aqui armazenadas no duplo etérico, elas vão mudar a sua vibração. Mudando a vibração, ela vai fornecer vibração positiva para o meu corpo físico, que não vai adoecer.
Por que Jesus Cristo não adoecia? Porque a gente tinha aqui, ó, o suprassumo do fluido vital. O que se assemelha mais próximo da criação mental divina. Como é que ele vai estar prejudicando? É aquele negócio, você pode desenvolver problema cardíaco, porque você tem um colesterol alto, então você só vai comer coisa boa, saudável, saudável, saudável. Isso o quê? Isso aqui não é evolução em 2 mundos, não. Ah, eita, o Michelin, eu não lembro, não. E porque é muito complexo. Então, essa parte que a gente estudou são 20 capítulos, a primeira parte, né? Aí tem que ler e assistir, se quiser, as 20 aulas. Porque é muito complexo. Porque a gente vai falando, por exemplo, de célula, aí vai falando questão do sistema hormonal, aí a gente vai falar de... Exato. Mas a parte científica dessa criação, a gente falou lá em Evolução em 2 Mundos. E aí, por que os espíritos falam em sentimentos? Porque é a forma mais simples de chegar até nós. Porque se ele vai dizer assim, por exemplo, para você tem um problema, eu tenho um problema no coração. Aí, coração é ressentimento. Aí vai dizer assim, olha, meu filho, quando você pensa desse jeito, você vai gerar isso, isso e isso de alterações energéticas em tal local, que vai gerar isso, isso e isso em tal local, que a gente não vai entender. Então, assim, pensa bem, faz o bem, que aí vai melhorar de maneira geral. Entendeu? A gente está muito longe ainda de chegar lá. Ah, não, aí já era, né? Um defeito material, a gente estudou isso aqui algumas semanas atrás. Um problema físico já instaurado, que deixou sequelas, ele deve ser renovado só com um novo corpo. Entendeu? Tem coisas que não tem pra gente ainda, né? Jesus Cristo, ele podia mexer, né? Por isso que ele era um curandeiro, vamos dizer, ele é magnetizador, né? Mas ele conseguiu, por exemplo, foi Pedro, né? Que pegou a espada quando ele foi ser preso e cotorou a orelha do centurião, né? Aí Jesus disse, Pedrinho, guarda a espada, meu filho. Aí botou lá a orelha do menino no lugar. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Entendeu? O que é que a gente precisa para isso? Por exemplo, se a gente perde um dedo aqui, pega o dedo, o cara vai lá, né? Logo, tem que fazer logo para não... Aí, algumas vezes você consegue juntar ele. Jesus Cristo fazer. Então você vê que é um processo, né? Não é fácil, não. Fornece estado de saúde física e evolução espiritual. Óbvio. Se eu consigo perceber justamente quais são as energias que estão sendo armazenadas no meu duplo etérico, eu consigo saber, possivelmente, o que é que eu estou alimentando no meu corpo físico e, dependendo da vibração dessa energia, eu sei se é um espírito evoluído ou não. Isso aí é bem, bem simples, né? Vamos lá. Essa questão é muito legal. Eita, esqueci. Acho que é libertação, é o brejo da vida eterna. Vê só, afastamento do duplo, né? Aí o perispírito de Sua Irmã Delação Luiz Gonzaga diz o seguinte: sabe-se hoje que o magnetismo, o passe, a hipnose, a anestesia, os acidentes e o transe mediúnico podem afastar parcialmente o duplo etérico, quando este, apesar de ação retentora da matéria, já vou explicar isso, né? Pode seguir com o perispírito quando o qual se assemelha pela natureza etérica. O que ele está dizendo aqui? Essas técnicas conseguem afastar o duplo etérico parcialmente, certo? Do perispírito. Como assim? Vamos para André Luiz. André Luiz traz outro exemplo. André Luiz traz quase tudo. A gente está lá, vamos dormir. Estamos lá dormindo. E Micheline vai desdobrar. Por que Micheline consegue desdobrar tão bem? Porque provavelmente ela tem a capacidade de se desdobrar, de se desligar um pouco, se afastar um pouco do seu duplo etérico. Porque quando o perispírito nosso perispírito está muito ligado ao duplo etérico no desdobramento, existe um peso energético, porque o duplo etérico tem energia mais materializada. Então a gente não consegue subir tanto, porque a gente fica pesado. E aí o que acontece? A gente vai lá, um passezinho, um magnetismo, para que a gente possa soltar um pouquinho o duplo etérico, distanciar um pouquinho o duplo etérico do perispírito e a gente possa se desdobrar. Como assim, Bruno? Vamos ler André Luiz. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. Então, André Luiz estava lá em uma de suas aventuras, né?
naquelas aventuras científicas dele, fictícias, sempre. Brincadeira, tá, gente? Não é fictícia não, mas que a gente fica meio assim, né? É assim, com André Luiz nas suas aventuras, ó, aí ele estava lá, André Luiz, o supervisor e o médium que eles estavam precisando desdobrar porque eles precisavam dos serviços daquele médium. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado, ou seja, desdobrou o perispírito dele, saiu, né? A princípio, seu perispírito, o corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo. Que eflúvio é esse, minha gente? Ele estava emanado daquela energia que vem do duplo etérico. Ó. Conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que por isso mesmo não consegue o quê? Maior afastamento da organização terrestre, destinando a desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, ou seja, ao corpo físico. Houve o afastamento do duplo etérico, do perispírito. O duplo etérico voltou para cá. E aí o que aconteceu? Garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular, que é o corpo, a conservação do corpo e da vida, tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda, para entrar no plano menos denso. Então a gente aqui consegue tanto ver da nossa facilidade ou dificuldade de desdobramento, como do suicídio. Se o duplo etérico ele não é dispersado, ele liga automaticamente o corpo físico ao corpo perispiritual. Se o corpo físico está em decomposição, o que é que acontece com o perispírito? Ele sente, o espírito, né? Ele sente todo esse processo. Porque o duplo etérico, que ainda está alimentando os dois, faz essa ligação. Beleza? Tranquilo? E aí, para a gente terminar, se Deus quiser, vamos terminar hoje, tem 10 minutos aí. Aura. O que é aura? Né? Nossa, Tereza, sua aura está tão clarinha. Que bela, tá de cor de lilás. O que é isso? Nossa, Micheline, sua aura está com uns buracos. Eu vou levar você em um centro espírita para você fazer uma cirurgia. Um tratamento. Vou levar você para um costureiro espiritual. Por que isso acontece? Aí a gente vai pensar assim, ó, isso acontece, Eliane, porque o meu espírito obsessor fica o tempo todo me perseguindo, ele não consegue me perdoar, e ele fica prejudicando minha aura. Aí vai dizer assim, Tereza vai dizer, meu Deus, eu tenho pessoas aqui dentro da casa que estão o tempo todo botando olho gordo em mim, e aí, ó, essa minha aura que é maravilhosa começa a se prejudicar. Tá certo? Tá certo isso? Nada a ver. Nada a ver. Se um espírito ele tem a capacidade de influir negativamente na tua aura, é porque a gente entrou em quê? Sintonia. Não existe essa na lei divina de que te pegaram e te fizeram sem tu querer. Não existe. A aura ela é um resultado de emanação, de energia nossa que vem de vários corpos. A gente traz 3 aqui, ó. Aura é o nome genérico dado para as irradiações energéticas que ocorrem a partir do espírito. O espírito pensa, sente e emana. E o que é que a matéria faz? Como instrumento, ela resulta naquilo que o espírito está fazendo. O perispírito irradia, o duplo etérico irradia e o corpo físico também irradia. Esses conjuntos de irradiações é que recebem o nome de aura. Eu não achei, gente, em nenhuma literatura falando dos outros corpos, mas eu não tenho nenhuma dúvida, eu colocaria aqui que tudo irradia. Toda matéria irradia. Porque o ato de irradiar é o ato de você transmitir a sua energia. Entende? Então, para mim, desde lá do segundo corpo, como a gente vai falar, que a gente fala de corpo elétrico, né, ou telabúdico, todos irradiam. Agora,
a percepção da nossa aura aqui pode ser que seja só por esses três, mas eu não acredito que seja só por esses três. Para mim são todos os seis que é consequência do principal, o espírito. Certo? Total. Eu posso sentar aqui do seu lado e fazer você se sentir muito bem. Porque eu consigo, o contato da minha aura com a sua ele influencia de forma positiva, como do contrário também é muito verdadeiro. Mas por que essa influência assim, de forma sutil acontece? Porque a gente de alguma forma vibrou semelhante. Eu permiti com que isso acontecesse e você permitiu com que isso acontecesse. Vindo para o magnetismo que você fez o curso. Quando a gente vai magnetizar, 2 pontos são principais para que as coisas aconteçam entre nós encarnados. O magnetizador tenha a vontade de doar as suas energias e o magnetizado tem a vontade de receber as energias. Porque aí o processo automaticamente acontece. A gente vai fazer mão para lá, mão para cá, mas se a gente fizer errado, automaticamente acontece. Porque a vontade faz isso. As técnicas são meios que a gente encontra para direcionar essas energias da melhor forma. E você vai ver que ao longo do tempo, e a gente estudou Mesmer, ao longo do tempo as técnicas vão mudando. Antigamente a gente fazia assim com as mãos. Aí hoje é assim. Né? Um tempo atrás a gente botava a mão só na cabeça. Entende? As técnicas mudam. Porque a gente vai aos poucos entendendo. Certo? Mas é a vontade que de fato faz. Como assim, Bruno? Um exemplo. Dou um exemplo. A mulher chega atrás de Jesus, que não parava de sangrar, e toca nas vestes dele. E ele diz assim, alguém me tocou. Isso é um exemplo da Gênesis, né? Que a Gênesis, quando está falando lá, que a gente fala isso. Jesus estava apto a doar para todos aqueles que precisavam e mereciam. Só que a gente precisa querer. E a mulher queria. Ela tinha merecimento. Então, no exato momento em que a vontade dela vai na fonte de energia e toca, ela consegue absorver. Existe esse processo de equilíbrio energético na matéria, na natureza. Toda vez existe isso. Sempre vai existir. Certo? Já foi, né? E aí a gente tem... Vamos falar isso aqui, já vou por... A textura geralmente revela o caráter da pessoa. Certo? A forma e a cor demonstram sua saúde e condições emocionais. Eu poderia colocar aqui também o cheiro. Dizem os espíritos que a gente fede bastante. E para cada cheiro peculiar existe uma justificativa. A mesma forma de doença nos nossos órgãos. Para cada órgão que nós temos existe uma canalização energética. Raiva, amor, inveja. O cheiro também. Mesma coisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma texturazinha fina. Eu vou trazer exemplo aí. Certo? Aí aqui eu tenho mais como se fosse uma textura de pele de jacaré. De fato. Tá? E a gente vai ver no livro que a gente chama de Amorosidade, de Hermance Defoe, sei lá. Primeiro, aura dos carentes. Ó. Pequeninos buracos ao longo de toda a sua estrutura, que facilitam a entrada de toxicidade do ambiente externo e a de outros e a de outras pessoas. Isso é uma brincadeirinha que você pegou no ar. A aura dos magoados, ó, compostos por pequenos espinhos, saliências pontiagudas que irradiam um forte campo de energia com coloração marrom avermelhado. A aura dos solitários se parece, essa é a minha, com a pele de jacaré, com placas duras, serrilhadas, que incham quando os níveis de solidão causam muita dor. Então, isso aqui foi feito, é um estudo que foi feito, certo? Através de uma pessoa que tinha a capacidade de visualizar, né, a dupla vista. E aí você estuda a sua aura e vai estudar as suas personalidades. Não, tem um rodo. É só pegar o livro Amorosidade de Hermance Defoe. Beleza? Amorosidade. Amorosidade é outra coisinha. Tem no final, vou mostrar referências. Tá? Aí, então, tipo, é o que eu queria fazer aqui. Que eu disse para você conduzir os nossos órgãos. A gente vai estudar os desencarnes, como aconteceram, e vai relacionar com a questão das dificuldades de desligamento do ventre, tórax e cérebro. Que você aceitou, não foi?
Brincadeira. Estado de perturbação, Tereza. Faça sua pergunta logo que já vai acabar o tempo. Quer fazer? A gente vai até 9h30. Não do estado de perturbação, mas voltando ao desligamento, porque dizem, ou seja, a energia atuando quando dizem que uma pessoa no leito de morte tem outra ao lado fazendo orações constantes para que melhore, mesmo ela estando no nível terminal. Então, os espíritos promovem um acontecimento externo ou fazem com que essa pessoa que está orando tenha muito sono e, nesse momento que ela se afasta, fica mais fácil o desenlace. A energia de quem está... A Jesus. Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço, o que eu fiz e muito mais. A nossa energia emanada, ela capacita o processo de coesão entre o corpo perispiritual e o corpo físico. Quando a gente faz preces, pensa a todo instante. Porque existe orar e vigiar, né? Vigiar os pensamentos porque a gente está em oração constante. Agora, para quem? Aí depende dos nossos pensamentos. Quando a gente pensa, a gente vai formar algo que a gente chama de matéria mental. Capítulo 4, Mecanismo da Mediunidade. Tá? Toda vez que eu penso, até o ato de não pensar, é pensar em alguma coisa, eu estou gerando um tipo de matéria. Se eu estou pensando pela cura daquele que eu amo, aquela energia está sendo direcionada para ele. Então, esse processo de doação chega até o morto. Ou o morto não, o doente. O moribundo, né? Chega lá e dificulta o processo de desligamento dos órgãos. Aí o que é que os espíritos fazem? Muita gente está orando. Vou fazer o seguinte, dar uma melhorinha para ele aqui. Vamos colocar uma energia a mais. Ele vai melhorar, vai despertar. O pessoal vai dizer que, graças a Deus. Diminui a questão da prece, diminui a doação energética. Essa coesão, essa energia diminui e faz o seguinte, corta e leva. É o que a gente chama de melhora da morte. Beijo. Exatamente. A gente bota lá. Essa pergunta eu fiz porque aconteceu comigo, né? Eu estava com a minha mãe na UTI, acho que por 2 semanas já. E mesmo eu vendo que a minha mãe estava muito debilitada, muito fraquinha, eu ainda assim orava ao lado dela para que ela, né, não só eu, como a minha família, muito católica, faziam novenas e tal. E a médica veio e disse que se ela continuasse bem do jeito que estava, ou seja, ela só viu que as feridinhas estavam curando, que a minha mãe teve erisipela. E ela disse que se a melhora permanecesse, ela ia ser dada alta terça-feira. Isso era uma sexta-feira. Aí eu chamei a acompanhante, né, para ficar lá, enquanto eu voltava para casa para refazer limpeza da casa, né? Nesse interim, isso foi na sexta. Na sábado, após fazer a limpeza na casa com outras pessoas, eu comecei a me sentir mal à noite. Fui para emergência e possível Covid. Aí eu liguei para o hospital, informei que eu estava de Covid, que eu não ia mais poder voltar, que a cuidadora continuasse. Na terça-feira eu recebi a notícia de que a minha mãe estava com Covid e foi para a UTI. 3 dias depois já estava entubada e, enfim, fez a passagem nesse espaço de tempo. Deixa eu só adiantar que já são 9 horas. E, gente, depois de tudo isso, a gente chega no estado de perturbação. Eu só mudei a ordem que eu vou ler aqui, porque eu achei mais viável. Então, a gente vai ler o item 6 primeiro. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as faculdades, neutralizando ao menos em parte as sensações.
É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Ou seja, no momento em que vai cessar a vida orgânica, a gente entra em um torpor, certo? A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte. É como se a gente fosse dormir, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, quando vocês vão dormir, e assim, comigo acontece algumas vezes. Você está bem perto de dormir, eu começo a sentir uma dormência, e apago, Já aconteceu isso com vocês? Já? A gente entra, eu perco o controle do meu corpo, mas eu sinto que eu estou ali, e depois eu apago, Aí eu não consigo mais lembrar, mas acontece. É bem semelhante aí. Também tem essa questão. Aí, assim, a perturbação pode depois ser considerada ao estado normal no instante da morte, perdurável por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Beleza? Aí ele elenca aqui, estabelecemos em primeiro lugar e como princípio os 4 seguintes casos, que podem reputar situações extremas dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. No primeiro caso, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria, né? Ou seja, no momento em que, vamos dizer assim, cessou as batidas do meu coração, eu não tivesse mais nenhum átomo ligado do perispírito com o corpo, eu não sinto nada. Sim. Que não está preso à matéria. Pode morrer jovem ou velho, ele não está preso à matéria, ele não vai sentir esse problema, certo? Se nesse momento a coesão, ou seja, a ligação desses dois elementos estiver no auge de sua força, desmaterializada que não é apegada à matéria, tá? Não vamos trazer como na nossa mente assim. A gente já pode entender que ele vai direto para uma colônia? Então, a gente vai para a colônia, Teresa. Violeta na Janela, então, foi um romance fantasioso, que, né, o espírito não foi diretamente para a colônia, porque ele foi para a colônia, viu a avó, já foi para a cidadezinha. Deixar essa questão polêmica para lá. Assim, a gente pensa que ir para uma colônia é algo de ser espiritualmente elevado. Não, só esclarecido. Você ir para nosso lar é um esclarecimento, mas não quer dizer que você não é apegado à matéria ainda. Nosso lar, você é apegado. Leia de fato com atenção o nosso lar e os problemas que nosso lar tem, que são problemas de seres apegados à matéria. Agora, quem governa o nosso lar, aí sim já são seres mais elevados. Tá? Não, com certeza vai. Com certeza ele vai, mas para onde ele vai eu não sei. Certo? Eu não sei. Tem várias dimensões aí que a gente estudou, eu não sei. Se nesse momento a coesão produz uma espécie de ruptura. O item 2. Se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge de sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Né? Então, a vida pulsante. Certo? Eu acho que não, Ricardo. Acho que é o quarto. Aqui, por exemplo, eu sempre trago o Luiz Sérgio, é um acidente. Entende? E não um acidente provocado por si, mas dentro uma morte violenta, dentro da programação. E a gente vai ver porque ele não fala do sofrimento, né? De fato, aquela questão de sofrimento. Existe uma ruptura dolorosa, porque esse processo de ligamento é mais demorado, né? Assim, Não, esse canto não. Porque ele está falando do auge, tá? Nesse canto aqui ele está falando do auge, tá? Então, assim, existe a ruptura. Pode ser, tá certo, pode ser. Que ele não esteja aceitando, né? Quer falar? Bem rápido, que já são 20 e 26. Não, Ricardo, mas não. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera sem abalo. Quando se extingue o fluido vital. Velhice. Sim. Mas vale salientar aqui que, como existe uma coesão muito forte, ainda tem muito fluido vital ligado, né?
uma pessoa doente, nova doente, né? Não está relacionada à idade, né? Está relacionada a situações, né? Então é nessa que a gente fala aqui. Que, por exemplo, essa coesão pode ser dolorosa no auge? Pode. E geralmente é. Mas por que isso pode ser doloroso? Entendeu? Se a coesão for fraca, né? E por fim, acho que aqui entra o suicídio, cara. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o espírito e o corpo, a alma poderá ressentir os efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. E aqui está muito ligado porque como é que existe esse sentir ainda, né? Porque o duplo etérico ele não foi completamente desfeito. Se o duplo etérico ele não é completamente desfeito, ele continua a conexão do corpo físico com o corpo perispiritual. E aí, como existe a conexão, tudo que um sente remete no outro para chegar no espírito. Então, se o corpo físico ele está assim em decomposição, eu sinto isso, é por isso que chega lá embaixo. Aí, para finalizar, que já de fato já acabou, o que é que acontece? E está nesse capítulo 1, que a gente passou tanto tempo que às vezes a gente esquece. Mas quando a gente for reler, a gente vê. Quando existe esse corte entre o corpo físico e o perispiritual, essa decomposição, essa retirada do corpo do duplo etérico, uma parte do fluido vital que está ali vai para o perispírito e a outra parte vai para o corpo. É por isso que o corpo ainda fica um tempo antes de fato entrar em decomposição completa. Certo? Aí a gente vai ver, por exemplo, na questão da... Como é? De queimar. Da cremação. Aí Emmanuel fala para a gente 72 horas. Porque nesse processo de corte do corpo, do perispírito para o corpo físico, um pouco de fluido vital desce para cá e um pouco de fluido vital ainda fica aqui. Sim. A dupla etérica se desfaz. Aí esse fluido energético que ainda tem ali, geralmente parte para a questão. Formou já. Tem espírito, corpo elétrico, corpo mental superior, inferior e perispírito. Aí, por exemplo, quando a gente está num plano perispiritual que vai dormir, porque pensam que o espírito não dorme, do nosso nível dorme sim, nem come sim. E a gente se desdobra em sono, a gente vai no corpo mental. Entendeu? Porque ali é perispírito. Aí vai em corpo mental. André Luiz, eu trouxe aqui semana passada. André Luiz, quando vai visitar a sua mãe no plano, ela está na quarta esfera. Vai em corpo mental. A mãe de André, quando vem, em corpo mental. É porque no filme só fala dela, mas ele vai também. Aí, por exemplo, a mãe dele, quando vem, ela materializa. Né? Ela adquire o fluido, materializa e vai. Beleza, pessoal? Bom, graças a Deus finalizou, né? Foi uma semana. Vou mostrar. Foi uma semana com o Ricardo e 4 comigo. Então, para passamento, eu acho que deu para a gente ter uma noção, né? A gente falou aí, demorou. A gente ainda é muito arragado, estamos sentindo a decomposição. Mas assim, eu acho que dá para a gente ter uma noção, né? Eu recomendo muito que a gente leia a Gênesis em casa, sozinho mesmo. Capítulo 2, Deus, a gente vai lá dar uma olhadinha. Aí quando chegar lá para ler o capítulo, já leu 1. Aí acaba que lê o livro todo, entendeu? Mas é brincadeira, gente. Capítulo 2, Deus, é bom para a gente entender. Porque quando a gente vai para o livro dos Espíritos, tem lá as qualidades de Deus, que ele vai falar lá, onipresente, e no capítulo 2 ele descreve tudo que seria isso, né? Capítulo 14, fluidos, para a gente entender essa parte aí. E aí depois tem 15, 16 que fala sobre Jesus, que é muito bom. Bom, gente, a semana que vem, Ricardo, né? Ricardo, esmiuça tudo que puder. Entendesse? Se quiser da gente fazer uma roda, entendeu? E você vai liderando o coisa, fica à vontade, né? Porque essa parte realmente eu não sei como eu faria. Vamos fazer experimento, entendeu? Mas é importante que a gente veja todos esses desencarnes. A gente agora entra na segunda parte, Ana,
que agora a espiritualidade vai trazer para a gente vários tipos de desencarne, né? Desde os espíritos mais elevados até os mais grosseiros como nós, né? E aí eu achei importante a gente trazer isso aí, né? Todas essas 4 semanas, 5 anos de Ricardo, para a gente solidificar, mas se não solidificar, porque realmente não dá para a gente solidificar tudo, a gente ter noção que existe, né? Quando a gente começa a estudar esses espíritos, vão surgir dúvidas, em que é muito importante que a gente tenha a noção que existe essas divisões, que existe densificação da matéria e que, por exemplo, a mesma coisa que está para os planetas, os mundos, está para o nosso corpo físico, né? E a gente vai começar a estudar, de fato, a doutrina dos espíritos como ela é, né? De não ser só o plano espiritual e o plano material. É muito mais além do que isso, não existem as subdivisões. Bom, aí eu coloquei um vídeo aqui legal, né? E vamos ler só para a gente rir mesmo. Ué, que isso? Ai, gente, que lugar é esse? Socorro! Oi. Onde é que eu tô, gente? Opa! Cara, que bom que eu encontrei vocês, cara. Eu tô perdido aqui, eu não sei onde eu tô. Oi, gente! Cuidado, Desculpa, cuidado. eu tô um pouco, eu sou a rainha do tombo, meu filho. Cuidado, deixa eu te Tava falar. aqui, eu tô louca aqui. Vocês estavam onde? Eu tava perdida esse tempo todo. Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Mas que lugar é esse? Quem é você? Como é que a gente veio tá, parar cara? aqui? Eu sei que são muitas perguntas, normal. Meu nome é Elias e pelas carinhas eu tô percebendo que vocês não sabem o que aconteceu, né? Ok, vamos lá. O que eu vou dizer pra vocês, talvez vocês fiquem um pouco assustados, mas eu posso garantir que tá tudo bem, ok? Preparados? Então, vocês desencarnaram. Ah, para, cara. É isso que você queria falar? Esse carnaval todo, né? Gente, ninguém fica pra semente não, amigo. Normal, bem normal. Vocês reagiram bem. Pensei que vocês fossem ficar assustados. Nada, tranquilo, cara. Normal. Eu só queria mesmo era a senha do Wi-Fi, porque eu preciso me pra mim comunicar com também meu queria marido, também. né? Avisar pra ele, né? Então, aqui não tem internet. O quê? Calma aí, não, pera aí, você tá de brincadeira comigo, né? Você me traz aqui pra dizer que não tem internet. Calma, pessoal. A gente não tem internet, mas tem uma coisa bem melhor. Melhor que internet. O pensamento. Para. Ou isso a gente já tinha na Terra, né? Calma, gente. O pensamento pode muito mais do que vocês estão imaginando. É, porque a internet, né? Se eu quiser falar com meu marido, é só mandar um pensa-zap pra ele. Oi, alô, Weber, tá me ouvindo, câmbio? Weber? Ué, cadê a garota? Cadê a moça? Onde é que ela foi? Ela foi até o Weber, marido dela. É como eu estava tentando dizer. O pensamento é ação. O espírito vai onde o pensamento está. Que isso? Tô passada. Eu também, louco isso tudo, né? Não, minha filha, o Weber já tá com outra mulher. Calma. Como calma? Ele tá se engraçando com outra mulher e eu acabei de desencarnar. Acabei não seria bem a palavra. Já tem mais de 1 ano que você desencarnou. A diferença aqui na percepção do tempo é muito grande. Grande vai ser o textão que eu vou colocar no Facebook do Weber. A timeline dele vai ferver. Então, aqui não tem Facebook. Não é possível. você tá brincando. Que isso, gente? Pode ser. Como é que vocês se relacionam aqui sem internet, sem Facebook? Calma, gente, calma. Ele deve ter alguma coisa melhor do que Facebook aqui, né? Não dizem por aí que o mundo é uma cópia mal feita do plano espiritual? Eles devem ter uma tecnologia de última geração para relacionamento interpessoal. Calma. É. Aqui a gente conversa. Tá. Aqui a gente não faz textão no Facebook. Se alguém nos ofende, a gente vai e resolve direto com a pessoa. Aqui temos o bom e velho bate-papo. Tipo o bate-papo da UOL. É, mas sem aquela pegação toda. Não tem internet, não tem Facebook. Legal esse plano espiritual, hein? Gente, é legal. É porque vocês estão sob influência da matéria. Mas quando vocês se familiarizarem com as coisas daqui, vocês vão ver o quanto é legal. Então tá, né? A gente acaba se acostumando. É o que tem pra hoje. Pois Bom, olha só, então vamos acabar com o papo, a gente tá com um pouco de fome. Onde é que a gente arruma pizza? Então, aqui não tem pizza. Ah, cara, vai se tratar, né? Mas é brincadeira, eu, hein? Vem cá, onde é que a fila da reencarnação, hein? Eu quero voltar e dar na cara do Weber antes dele desencarnar, como é que eu faço? Bom, assim, eu achei bem engraçado. Ele traz algumas reflexões,
mas existem algumas coisas que a gente combateu bastante aqui nessa semana, né? Por exemplo, a gente pode sugerir aí, sugestionar, André Luiz mostra pra gente, lá em 1950 e pouco, que eles se comunicavam entre eles, à distância, por um aparelhinho tecnológico que eles conseguiam utilizar. Só que 50 e pouco não tinha celular, né? E a gente veio depois trazer a questão do celular. Então, assim, são vídeos legais, que traz o entretenimento e traz um pouco de conhecimento. Mas se a gente entrar a fundo aqui, a gente consegue criticar muita coisa. Né? Muita coisa aqui. Algumas coisas ele traz bacana, outras coisas nem tanto. E o que eu quero que a gente tenha justamente essa percepção é que a gente comece a, de fato, olhar com um olhar mais analítico, de entender, peraí, mas não é tão assim. Porque se a gente se alimenta desses vídeos a todo instante só para rir, existem justamente mensagens que ele solta aqui que entram no nosso inconsciente. Como tudo na vida. Quando a gente liga uma televisão, não é só o que ele quer dizer, mas é o que implicitamente ele vem trazer para a gente. E entra no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, e a gente vai trazer a vida desse jeito. Então, é isso que eu quero. E aí, quando a gente entra nessa questão, a gente começa a chamar de chato. Né? Então, é isso que eu queria trazer para a gente, que a gente seja chato, de fato, na questão de analisar. E não de entender as coisas. Porque é fulano de tal que está falando. Porque é ciclano de tal que está falando. Legal, muito bom, mas eu vou criticar em termos de vou analisar e vou ver se de fato isso é legal. Eu vou ver se de fato está de acordo com a qualificação que vem trazer para a gente. E é justamente essa questão analítica que a gente precisa construir, porque construindo essa questão analítica e racional, a gente vai estar trabalhando com Kardec, com o que ele falava da fé raciocinada. Mas eu já estourei muito esse tempo. Hoje a gente foi para 9h20, não foi? A Gênesis faz parte deles. Eles acham que foi escrito é de autoria de Moisés, né? Que ele falou no início. Né? Foi a dúvida do começo, está respondida. Ok, gente? Pronto? Vamos agradecer nessa jornada, esse passamento tão longo. Mas foi bom que a gente aprendeu muita coisa. E tem muita coisa para aprender ainda, porque o aprendizado não tem fim. Né? Vamos agradecer a Bruno aí por ter dado o tempo dele para que a gente possa ter mais bagagem de conhecimento, né? Vamos agradecer ao Mestre Jesus, agradecer a espiritualidade amiga. Nossa companheira Tereza me pediu para fazer a prece final. Amado Mestre Jesus, gratidão por mais essa noite, gratidão pelos conhecimentos adquiridos, a Bruno, a todos os presentes, aos desencarnados também que aqui estiveram. Que a tua luz, Senhor, nos ilumine hoje e sempre e na volta para as nossas casas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas na medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Com essa rogativa, devolvo a palavra a Ricardo. Paz, luz e harmonia para todos.